Salve, salve nação, chegando às últimas notícias do nosso Mengão, né? E o Flamengo bateu o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, onde o Flamengo foi superior, o Flamengo foi para cima do tricolor carioca e conseguiu, né, o resultado positivo. Com essa vitória, o Flamengo praticamente está campeão da Taça Guanabara, né? Vai jogar a próxima partida aí, assim como o Fluminense também terá um adversário considerado um time pequeno, mas o Flamengo praticamente agora já se consagrou campeão do primeiro turno do estadual, né? O nosso Mengão conquistando aí o primeiro campeonato de 2024, né? E o Flamengo mantém sequência de resultados positivos nos clássicos em 2024. O Flamengo empatou com o Vasco em 0-0, empatou, ganhou do Botafogo e agora ganhou também do Fluminense, né? O Fluminense tinha alguns desfalques, né? O pessoal estava poupando para esta partida contra a LDU, a final da Recopa Sul-Americana. Então, mesmo assim, o time carioca tem muitos jogadores qualificados, né? A partida não foi fácil ontem. Claro, o Flamengo era muito superior. A qualidade técnica que o Flamengo tem nesta temporada, devido aos jogadores que possuem e ainda os reforços que fizeram, como o De La Cruz, né? Melhor jogador do River Plate nas últimas temporadas, hoje veste a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo era muito superior ao Fluminense e o time do Fluminense ainda poupando alguns jogadores, com certeza ficou mais fácil o Flamengo envolver o time de Fernando Diniz. O Flamengo venceu por 2-0 o Fluminense neste domingo e consolidou de vez o bom momento na temporada. Neste cenário, além de manter a invencibilidade no estadual, o rubro-negro ainda não sabe o que é perder clássico em 2024. A primeira vez que o Flamengo teve um clássico em 2024 foi contra o Vasco. Na ocasião, o duelo terminou empatado sem gols. Porém, contra o Botafogo, o Mengão conseguiu levar a melhor. Em atento ao mercado, por Léo Pereira em tento marcado por Léo Pereira nos acréscimos do jogo, o Flamengo derrotou por 1-0 o rival. Na sexta rodada foi 0-0 contra o Vasco, na sétima rodada 1-0 em cima do Botafogo e na décima rodada ontem 2-0 em cima do Fluminense. Já neste domingo não foi diferente, isso porque em um segundo tempo avassalador, o Flamengo venceu por 2-0 o Fluminense. O triunfo fez com que o rubro-negro se tornasse o líder isolado do Carioca, com 24 pontos. Dessa forma, o Flamengo está com a mão no troféu da Taça Guanabara. Além de não perder clássicos, o Flamengo também ainda não foi superado por nenhuma equipe no campeonato estadual. Até aqui, o Mengão acumula 7 vitórias e 3 empates. Já o saldo de gols está em 19, enquanto a defesa rubro-negra foi vazada apenas uma oportunidade. Em embate contra o Nova Iguaçu, à época o mais querido estava atuando com um time alternativo. Então você imagine a evolução do Flamengo no que diz respeito à questão defensiva. Nessa temporada o Flamengo levou apenas um gol, né, no estadual, e isso ainda era com a equipe alternativa, não foi com o time principal de Tite. Naquela ocasião o Flamengo estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Então, não tem o que discutir que o Flamengo tem evoluído sim, relacionado à temporada de 2023. Naquela ocasião, o Flamengo era muito criticado porque levava muitos gols. O Flamengo era um dos times que mais levava gols na temporada. Então, você iniciar 2024 já com vários jogos complicados aí, clássicos, enfim, muitas partidas que o Flamengo foi, foi pressionado pelos adversários e mesmo assim não foi vazado. Tite, com certeza, está achando o jeito certo, o jeito ideal do Flamengo jogar. A formação 4-3-3 sempre agradou o ex-treinador da seleção brasileira e agora do Flamengo. Então, penso eu que ele vai continuar, né, dessa forma, tanto com Cebolinha como com Luiz Araújo e agora com Nicolas de la Cruz ganhando a posição de Gerson, né? Gerson que vai passar por uma cirurgia para resolver um problema de saúde. Vamos torcer que ele se recupere o mais
rápido possível, né? Vai passar o Carioca agora, o restante do Carioca fora do Flamengo, mas tem outros campeonatos importantes aí, né? Brasileiro, Libertadores. Então, uma boa cirurgia para Gerson e uma excelente recuperação para que ele consiga dar a volta por cima e voltar ainda melhor, porque ele com certeza ajuda e muito o nosso Mengão. E ontem, após a partida, Marcos Braz atualizou, né, o mercado da bola do Flamengo, né? Para quem acha que o Flamengo já fechou o seu elenco, está totalmente enganado. O Flamengo continua monitorando alguns jogadores, dentre eles, né, a contratação de Léo Ortiz, e vem se arrastando desde novembro de 2023. Léo Ortiz voltou a ser assunto no Flamengo, logo após a vitória rubro-negra por 2-0 sobre o Fluminense. Neste domingo, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou sobre a negociação pelo zagueiro. Neste cenário, o executivo deixou claro o interesse do Mengão no atleta, porém, deixou claro que precisa ter paciência e tranquilidade para chegar a um acordo com o Bragantino. A gente entende que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que está e entende que ele é nível de seleção brasileira. Agora temos que ter paciência e tranquilidade, declarou antes de concluir. A data limite é no dia 7 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou seja, ou eles descem o valor um pouquinho ou o Flamengo aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum. Finalizou Marcos Braz. A negociação do Flamengo por Léo Ortiz segue emperrada por conta de valores pedidos pelo Red Bull Bragantino. Neste momento, o time de Bragança Paulista pede 45 milhões de reais para vender o zagueiro. E, no entanto, o Mengão aparece com a oferta de 35 milhões, ou seja, 10 milhões é a diferença. Enquanto o Léo Ortiz segue no radar do Flamengo, o treinador Tite conta com 4 zagueiros no plantel: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e Cleiton. Os 2 primeiros defensores formam a dupla titular do mais querido. No clássico deste domingo, diante do Fluminense, a dupla saiu ilesa. A zaga do Flamengo vive uma grande fase na temporada. Isso porque, em 10 jogos disputados até aqui, só foi vazada em apenas uma oportunidade. Na ocasião, o rubro-negro sofreu um gol do Nova Iguaçu, quando o time do Mengão ainda atuava com elenco alternativo no Campeonato Carioca, né? O nosso Mengão precisa sim contratar um zagueiro, né? Até porque só tem 4 no elenco aí, então tem que reforçar a posição para que durante toda a temporada de 2024 o Flamengo tenha jogadores necessários para jogar os jogos. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo contra o Fluminense? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.